Hipnose para emagrecer. Como funciona o processo de hipnose para emagrecer na prática? Nesse vídeo nós vamos falar mais sobre isso. Mas antes eu quero te contar uma história. Você já conheceu alguém que come e simplesmente não engorda? Sabe aquele tipo de pessoa que não vai para academia, não faz nenhum tipo de dieta, mas você olha e a pessoa tá com a barriga sequinha e parece, caramba, como isso é possível? Ou você já conheceu aquele tipo de pessoa que às vezes a pessoa come alface e na hora que vê ela já começa a engordar? Por que isso acontece? Vamos entender um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre emoções e sobre como a nossa mente pode trabalhar a nosso favor, seja para ganhar peso, seja para emagrecer. Nesse vídeo aqui, compreendendo mais sobre a hipnose transformacional no processo de emagrecimento. Primeiro é importante lembrar que a hipnose transformacional, que é a metodologia que eu trabalho, ela trabalha com emoções, com o corpo e com a razão. Então você vai ter que trabalhar desde estruturas que envolvem, sim, reeducação alimentar, você vai trabalhar com questões que envolvem o corpo, por exemplo, atividades físicas, mas você vai trabalhar também com o emocional, que é a parte onde você consegue ajudar tudo a ser mais fácil para mudança de hábitos, tudo ser mais fácil para reconsolidação das novas atitudes e também com a mente racional, que é aquela que vai dizer para você o porquê que tal coisa deve ser feita, porquê que tal comportamento deve ser seguido e porquê que tal comportamento não é tão legal assim. E compreendendo mais sobre isso, entenda que nenhum tipo de hipnose emagrece ninguém. Como assim, Romani? Nenhum tipo de hipnose emagrece ninguém? Não. O que emagrece é o autoconhecimento, é a gestão das emoções e a hipnose associada a isso, associada ao processo da psicologia, associada ao processo do autoconhecimento, aí sim você consegue emagrecer. E o objetivo não é entrar em estado de hipnose para emagrecer. Essa ideia é uma ideia maluca de gente que conhece muito pouco sobre como funciona a mente humana, como funciona o processo de hipnoterapia. O processo de quem trabalha com hipnose de forma séria, usando da hipnose transformacional, é ajudar a pessoa a sair do estado hipnótico que ela se encontra, para ela entrar em um novo estado de hipnose mais assertivo com a vida que ela deseja viver e, consequentemente, poder emagrecer e ter mais qualidade de vida. Eu vou te explicar aqui, bem prático, para entender como funciona e por que uma pessoa está hipnotizada e o seu objetivo não é hipnotizá-la e sim tirá-la do estado de hipnose que ela já está vivendo. Imagine uma pessoa que tem compulsão alimentar e ela ama doces. Uma pessoa que tem compulsão por doces e que termina de almoçar, ela fica louca para comer um doce. Imagina essa pessoa. Se você coloca um doce, um sorvete na frente dela, um pudim na frente dela, como fica a comunicação dessa pessoa em relação àquele pudim, àquele doce? Como fica o olhar dela para o pudim? Como fica a fisionomia dela em relação ao pudim? Talvez a boca comece a salivar, talvez o desejo de comer o pudim comece a tomar conta dela e ela perde o controle e pega e come quase que o pudim inteiro. Basicamente começa na nossa comunicação. A nossa comunicação cria a nossa realidade. Isso é hipnose transformacional. Hipnose transformacional nada mais é do que usar a comunicação para criar uma realidade. A pessoa que está olhando para o pudim e perdendo o controle em relação a ele, está sendo hipnotizada por um gatilho externo, a comunicação externa. Por um gatilho interno, a comunicação interna. Ela está olhando e pensando coisas sobre o pudim. Pelo um gatilho não verbal, a comunicação não verbal, a fisionomia, a fisiologia dela. E por um gatilho verbal, talvez ela diga, eu amo doce, eu amo pudim. E quando ela se percebe, ela está comendo o pudim inteiro. Agora pega uma segunda pessoa que talvez não tenha aquela compulsão alimentar ou não tenha aquela vontade maluca de comer doce, de comer pudim. Essa segunda pessoa, que talvez esteja numa fase da vida onde ela está cuidando mais da saúde, onde ela está fazendo atividade física, onde ela está se alimentando com alimentos mais saudáveis, ela pode olhar para o mesmo pudim e simplesmente não sentir nada. Não sentir nenhum tipo de vontade de comer pudim. Aquilo é indiferente para ela. Ela olha para o mesmo pudim que hipnotizou a primeira pessoa, só que essa pessoa olhando para aquele pudim é como se ela estivesse olhando para um tijolo, olhando para uma coisa que é indiferente. Então perceba que hipnose acontece o tempo todo. Você não sai do seu estado de consciência para um estado maluco especial de consciência. Você sai do seu estado de consciência para um estado de consciência congruente àquilo que você já vem contando para você durante anos, talvez, e que está só confirmando aquilo em um breve momento.
Dentro do processo terapêutico, dentro da metodologia da hipnose transformacional, o que mais transforma é tirar a ideia de uma técnica, uma pílula mágica que vai fazer você emagrecer do nada. Como se, nossa, eu não vou fazer nenhum tipo de esforço, é como se fosse uma cirurgia e meus problemas acabaram. Isso, desculpa, é imaturidade. Sabe aquela ideia de deixe-me tomar um medicamento para emagrecer? Cara, para de esperar a pílula mágica, porque as chances são que você vai engordar tudo de novo. Deixe-me procurar uma cirurgia bariátrica para emagrecer, eu tô tomando medicamentos. Olha, se você não mudar os seus comportamentos, se você não mudar a mentalidade que sustenta os comportamentos, as chances são enormes que você vai ganhar o peso de novo, as chances são enormes que você vai prejudicar a sua saúde, seja fazendo ali a cirurgia, colocando um balão gástrico, seja tomando os medicamentos, ou seja, mesmo que você não tomar nada, mas tiver uma mentalidade que a sua alimentação é pobre, que você perde o controle com qualquer coisa que você vai comer, as chances são que o seu resultado vai ser medíocre ou ruim. Agora, se você consegue entrar em um estado hipnótico, onde você começa a conhecer mais sobre como o seu corpo funciona, a se importar mais com a sua vida, com a sua saúde, com os seus porquês, fica muito mais fácil para você criar um estilo de vida congruente com a vida que você quer viver. As dietas que funcionam são as dietas que não são dietas. São as dietas que se tornam um estilo de vida. Porque dietas muito restritivas, tem pesquisa científica sobre isso já, elas têm mais de 90% de chance de falhar. Porque ninguém consegue manter uma dieta restritiva no longo prazo. Ah, eu vou tomar aquela dieta lá que eu só como salada e mais nada. Eu vou cortar o carboidrato. Eu vou comer só carne. E de repente a pessoa está se definhando e não sabe, ou não está conseguindo. É aquele efeito sanfona. A pessoa emagrece, engorda. Isso é falta de autoconhecimento. A hipnose transformacional, ela ajuda como um estilo de vida. É uma filosofia de vida. Quando você olha para dentro e se conhece tão profundamente que você para de negociar com o que eu chamo de fracasso. Como assim negociar com fracasso? Negociar com fracasso é negociar com a vida que você sabe que você não deseja. E para isso é interessante começar a pensar naquilo que você realmente quer. Quando se fala, nossa, eu quero emagrecer, será que você quer mesmo? Ou será que mais ou menos que você quer? Quando você pensa em emagrecimento, o que isso significa para você? Para e escreve isso, inclusive. Escreve. O que significa para você emagrecer? Porque se o significado para você for um significado medíocre, as chances são que você não vai fazer isso. Porque do outro lado, existe um prazer de comer porcaria que talvez seja melhor do que o prazer de ter mais saúde, o prazer de, quem sabe, construir uma autoestima mais elevada por estar escolhendo melhor seus alimentos. Eu não sei, coloca desse lado da balança o que significa emagrecer para você. Para quê? Para quê? Não só porque, mas para que você deseja ter uma vida mais saudável? Para quê? Até pensando mais sobre essa questão de emagrecimento, muito mais importante que o emagrecimento é pensar num estilo de vida saudável e em uma vida saudável. Eu quero que você pense sobre isso. Para que você deseja isso? Para quê? Porque quando você começa a listar os seus para-quês, você começa a entender mais profundamente de forma intrínseca. Talvez isso tenha a ver com melhorar sua autoestima, talvez isso tenha a ver com se sentir mais desejado ou mais desejada, talvez começar a se sentir mais confiante, talvez seja você melhorar a sua saúde, talvez viver mais. Pode ser que você vai morrer mais cedo se você não cuidar da sua saúde agora. Talvez você vai poder inspirar o seu filho, a sua filha, mostrando para eles que eles também conseguem. Eles conseguem vencer a negociação contra o fracasso deles. Para que você deseja? E quando você começa a entender isso, você tem mais força de vontade para realizar aquilo que você deseja. Lembrando que a força de vontade ela é limitada. E a ideia não é depender só da força de vontade. A ideia é usar mais da disciplina e usar suas emoções a seu favor para que a força de vontade se torne o seu estilo de vida. Como assim se torne o seu estilo de vida? Eu vou te dar um exemplo. A Lorena, ela se tornou vegetariana. Eu sou vegetariano a minha vida inteira. A Lorena se tornou vegetariana logo quando a gente começou a namorar ali por desejo dela. Eu não precisei falar nada. É simplesmente, por convivência, fica muito mais fácil da pessoa mudar o comportamento.
muito mais fácil do que você ficar falando para a pessoa fazer alguma coisa, muito mais inspirador, é você estar fazendo aquela coisa. O exemplo arrasta. Então, conviver com pessoas que têm aquele tipo de resultado fica muito mais fácil. Então, o que eu estou querendo dizer? A Lorena, ela decidiu se tornar vegetariana. E quando ela se tornou vegetariana, ela transformou a identidade dela, quem ela era. Quando ela olha para o mundo, para si, ela olha e pensa, não, é assim, esse é meu estilo de vida. Antes, a Lorena comia muito mais frituras. Hoje, já tem mais de 10 anos, ela se alimenta de forma muito mais saudável. Eu quero que você perceba que não é porque ela entrou numa dieta, é porque esse se tornou o estilo de vida dela. A mesma forma o Romani. Cada vez mais se torna um estilo de vida e não uma dieta maluca. Isso é o estado de hipnose que funciona no longo prazo. E tirar a ideia de pílula mágica com uma técnica milagrosa que te emagrece em 2 dias e de repente você perdeu 10 quilos. Aí vira o efeito sanfona. O que funciona mesmo é você fazer as pazes com a sua própria história. E o processo com a hipnose transformacional é muito poderoso, porque lembra que eu falei lá no início do vídeo, aquela questão de algumas pessoas que falam assim, nossa, eu gostaria de emagrecer, mas eu não consigo, e qualquer coisa que eu como me engorda. Sim, o emocional pode fazer com que você tenha mais dificuldade de emagrecer. Inclusive, o emocional pode fazer que o seu metabolismo fique mais acelerado, você consiga emagrecer mais rápido, mas o seu objetivo não é necessariamente emagrecer, é o que está por trás do emagrecer. Talvez seja melhorar sua autoestima. Se for, cuida da sua autoestima, que você vai perceber que fica muito mais fácil você emagrecer. Se for, vamos colocar aqui, se sentir mais desejado, mais desejada, cuida de se sentir mais desejado, desejada, que vai ficar mais fácil para você emagrecer. E vamos supor que seja outra coisa, que você queira ter mais saúde. Cuida de ter mais saúde, vai ficar muito mais fácil você emagrecer. Eu vou te dar um exemplo claro que já aconteceu dentro de sessões de psicoterapia. E tudo isso é ensinado dentro de uma plataforma de forma muito mais profunda, na plataforma do Movimento Transformacional, que o link fica aqui na descrição desse vídeo, caso você quiser saber mais. E a história é a seguinte. Tem uma moça que fez parte, entrou para a plataforma do Instituto Romani, Movimento Transformacional. Ela já tinha tentado emagrecer de diversas formas possíveis, já tinha tomado medicamento, já tinha tentado no médico, tentado fazer um monte de dieta maluca e não tinha conseguido resultado. E por que essa pessoa conseguiu emagrecer mais de 9 quilos simplesmente cuidando do emocional dela? Por quê? Porque ela fez as pazes com a própria história. Isso ajuda ela a lidar melhor com o nível de estresse que ela vive no seu dia a dia. Isso melhora a autoestima dela. Isso faz com que ela crie um para-quê mais congruente com o que está por trás do emagrecimento e não com o emagrecimento, que faz com que ela consiga sustentar um estilo de vida muito mais facilmente para conseguir emagrecer 9 quilos, como foi o caso dessa moça. E no caso dessa moça, eu quero que você perceba o quanto o emocional pode fazer a diferença no processo de emagrecimento. Essa moça, ela tinha sofrido vários abusos durante a infância. E não conscientemente, mas inconscientemente, subconscientemente, emocionalmente, essa moça buscava se bloquear para qualquer tipo de relacionamento. Ela tinha dificuldade com o relacionamento com o marido, ela era casada, mas não conseguia se relacionar com o marido, e também ela tinha dificuldade extrema de emagrecer. É quase como se a mente emocional dela fosse um tipo de segurança cego, e esse segurança cego protege ela de qualquer tipo de ameaça. Por ter sofrido tentativas de abuso do pai na infância, emocionalmente o corpo dela começa a ter respostas, fazendo coisas como, olha, se você começar a não se cuidar, se você começar a engordar, se você começar a repelir os homens, as chances são que você vai estar segura. Então engorda, que você vai ficar mais segura. É como se o emocional gerasse uma resposta no corpo, para o corpo ter como resposta ela começar a engordar. E começando a engordar, talvez ela fosse menos atraente e aí o pai parasse de desejá-la. E isso funcionou por determinado tempo. Só que a questão é que essa menina cresceu, essa menina é adulta hoje e até hoje ela carregava aquelas dores emocionais. Passando pelo movimento transformacional, ela vivenciou um processo profundo de ressignificação.
ela ressignificou a própria história com os conteúdos que tem lá dentro da plataforma e ela conseguiu fazer as pazes com a própria história e ela conseguiu emagrecer 9 quilos depois disso, porque o emocional dela ficou melhor. É como se ela tivesse curado as feridas da própria história. Você e eu somos a história que contamos da nossa própria história. Quando ela passou a contar uma nova história a respeito de tudo que ela viveu, o que acontece? Toda a somatização das dores, das tentativas de abuso sofridas pelo pai, começaram a ser curadas, a ressignificadas. E o que acontece é que essa pessoa criou uma resiliência emocional onde ela aprende com a própria história, onde ela se torna mais forte no presente, onde ela faz as pazes com o passado, tem uma nova compreensão sobre a própria vida e os comportamentos dela no presente ficam muito mais consistentes. Ela tem mais facilidade para terminar aquilo que ela começa, porque o emocional dela está bem. Isso é o processo de autoconhecimento profundo, sem pílula mágica. É um processo de autoconhecimento que faz ser possível um novo estilo de vida. E o que transforma é a ressignificação em clareza. Por quê? Porque essa moça, além de... Eu não vou citar o nome dela aqui por questão de sigilo, mas essa mulher, o que acontece? O que acontece? Que ela fez as pazes com a própria história e ela cria novas estratégias, ela busca conhecimento para poder criar um estilo de vida mais adequado, com um novo estilo de vida de alimentação e atividade física, só que dessa vez fica mais fácil de realizar. Porque o que precisava ser feito é óbvio, todo mundo sabia, ela precisava fazer atividade física e se alimentar melhor. Mas por que ela não conseguia? Porque haviam travas emocionais que estavam travando ela. E a questão maior, muito mais importante do que os 9 quilos que ela emagreceu, porque mesmo tendo emagrecido 9 quilos, ela não ficou extremamente magra, ela só ficou mais saudável. A autoestima dela melhorou. Ela passou a se olhar no espelho e se amar de novo. E isso é muito mais importante. Fez com que ela pudesse olhar para dentro e se sentir importante. Esse é o estilo de vida da hipnose transformacional. Não é uma pílula mágica, é um processo de autoconhecimento, amadurecimento do eu. E se você quiser conhecer mais sobre essa plataforma, que é a maior plataforma do mundo nessa área que soma psicologia e hipnose voltado para a transformação de vidas, de forma séria, ética, sem pílula mágica, promovendo amadurecimento do eu, promovendo transformação de forma duradoura, aqui no link desse vídeo tem um botão para você conhecer a maior plataforma do mundo nessa área do Instituto Romani. Clica lá para conhecer mais sobre o nosso trabalho e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Eu tenho certeza que você vai amar. A plataforma do Instituto Romani é tanto para quem busca usar na sua própria vida para vivenciar um processo profundo de transformação na sua própria história, quanto para quem busca trabalhar como psicoterapeuta e ter acesso às técnicas mais eficientes e mais modernas para gerar transformação de vida, com literalmente centenas de conteúdos do nível 0 até o nível de maestria. Se você quiser se profissionalizar nessa área, você vai poder se profissionalizar nessa área. Se você quiser usar para sua transformação pessoal, eu não sei nenhum lugar melhor que vai te dar tanto amparo para vivenciar toda essa jornada como a plataforma do Instituto Romani. Clica aqui no botão abaixo para conhecer mais, se você tiver interesse. Lembra de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal aqui e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores.